uma solução. É outro poema desse mesmo livro, o poema de abertura desse livro, poema de 7 faces, né? Que esse é um poema que a análise dele é mais complicada, mais longa, né? A gente acaba não tendo tempo. Deixa eu ver vocês aqui. Eu vou tentar mandar, então, amor, quebrou o coração, desculpa, heartbreaking moments. Eu vou tentar conseguir. Eu tenho uma boa análise da Florianause para mandar para vocês, tá? Mas de repente eu gravo uma análise do poema de 7 faces para mandar para vocês à parte, tá? Porque é um poema que é bastante importante. Ele é o poema de abertura, é um soco na cara, né? Tá tudo ali, né? E é belíssimo, assim, belíssimo mesmo. E a poeta que eu estudo, que é uma poeta norte-americana, traduziu ele para o inglês. Vou fazer isso, pode deixar, né? Mas a tradução não é boa, tá? Então, seguindo. Então, eu vou mandar mais alguma coisa a mais de conteúdo para vocês sobre o Drummond, mas aqui o que eu queria nesse momento é que vocês entendessem essa questão da poesia da década de 30, tá? Dessa segunda fase, como é que ela funciona. É exatamente assim com a Cecília, ou com o Bruno Mendes, ou com os poetas? Não, eles têm a obra específica deles, a autoral deles, né? Mas aqui o Drummond, acho que é o que deixa as coisas muitíssimo claras, tá? E aí eu vou passar para a prosa, ainda que a poesia seja o meu assunto preferido nessa vida, tá? Tudo bem com a poesia? Vocês têm algum outro comentário, alguma pergunta a mais? Professora, Oi. eu fiquei muito feliz agora com essa parte que a senhora está explicando sobre o Drummond, porque hoje à tarde, coincidentemente, eu conversava com uma colega daqui que está fazendo disciplina, que eu tenho 2 livros dele de poesia, eu sugeri para ela que a gente fizesse sobre ele um ensaio. E a senhora falando agora, nossa, ficou muito, muito claro o poema que a gente já tinha escolhido. Obrigada. Tá, imagina. Qual que é o poema? Me conte. Eu estou pensando em fazer Os Ombros Suportam o Mundo. Ah, uhum. Ai, sim, faça, faça, faça. Eu, assim, eu sou maluca pelo Carlos Drummond de Andrade. Assim, minha Nossa Senhora, que espetáculo, assim, eu fiz uma leitura uma vez num evento da Florianause, um evento que o professor Dário estava, na verdade, ele fez uma palestra e eu fiz a leitura que ele pediu da Florianause. Eu chorei lendo o poema, e eu choro toda vez. E choro de lindo, que é o poema, espetacular que é aquele poema. Isso é que a arte faz com a gente, né? Ela tem essa capacidade de, mesmo que esse seja um poeta que não é sentimental de maneira nenhuma, ele consegue atingir os sentimentos da gente, ele consegue atingir a gente na maior profundidade da alma. Assim. Que bom que tem literatura nesse mundo, né? Fala sério. Então, seguindo, vamos falar de prosa um pouquinho agora. Tá? Eu coloquei aqui alguns autores da prosa da década de 30, tá? E eu coloquei aqui em negrito os livros que a gente vai trabalhar. Tá? Eu coloquei aqui o Zé Américo de Almeida com a Bagaceira, tá? Provavelmente, acho que é o primeiro romance da Seca mesmo, né? Que vai trabalhar com a ideia do flagelo, entre aspas, né? Esse horror da seca, eu prefiro o horror do que o flagelo. Vamos falar sobre isso. Tá? A Bagaceira de 1928, então a gente está na beira aí da década de 30, tá? O Graciliano Ramos, tá? Com o Caetés, de 1933, o São Bernardo, de 34, Angústia, de 36, e o Vidas Secas, tá? De 38. A gente vai ler esse livro aqui, tá? Vocês já leram Vidas Secas? Sim. Sim. Então, é um livro impressionante. A gente fala sobre ele na aula que vem, né? Mas quando a gente pensa em seco, chega a me dar sede de ler o livro, assim, de verdade. Assim, é de uma secura em tudo. Assim.
O Jorge Amado, né? Aqui a gente está no Nordeste, né? E aqui a gente está no Ceará e tal, e aqui a gente está na Bahia, né? O País do Carnaval, de 31, Cacau, de 83, e o Capitães de Areia, de 37. E a Raquel de Queiroz, né? Que é, na verdade, o romance que marca o começo disso tudo, né? Que é o 15, que é escrito em 1930, publicado em 1930. Tá? E é sobre esse romance que a gente vai falar ainda hoje, agora. Tá? Aqui o 15, de 1930, sobre a Raquel de Queiroz, autora, tradutora, jornalista cearense. Ela escreveu 15 aos 19 anos. Então, você imagine uma menina de 19 anos escrevendo um livro que estamos aqui estudando em 2021. É um livro importantíssimo, né? A gente tem ela e tem a Clarice Lispector, que publica depois, estou falando bem depois, né? Aos 17 anos, O Perto do Coração Selvagem, né? Que é também um romance essencial para a gente entender o século XX no Brasil, né? O que é a literatura do século XX. Tá? Sobre o livro em si, né? E a sua recepção, sobre o lançamento. Ele é muito bem recebido pela crítica no lançamento, em função da linguagem que ela usa. Lembrem, essa linguagem certeira, precisa, sem sentimentalismo, sem exagero. Tá? E ela tem uma prosa aguda, ela vai direto na veia das coisas. Tá? Ainda assim, ela cria imagens impressionantes, tá? No texto dela. A gente tem imagens que são muito, muito impressionantes. Né? E de tudo isso vão emergir, como eu falei lá no começo, falando do Adorno, né? Questões sociais e humanas vão emergir desse texto. Ela não faz uma coisa programática, eu quero falar sobre os problemas sociais e fazer uma defesa do socialismo. Não, não é isso que ela está fazendo. Ainda que ela fosse socialista, que ela tivesse leituras socialistas, né? Não é isso que ela vai fazer. Isso emerge da poesia dela. Tá? O Mário de Andrade vai ler esse texto dela e no lançamento ele vai escrever isso aqui, ó. Prefácio e versos são literatíssimas da gorda. Tem um prefácio no livro e uns versinhos que ela coloca que são muito diferentes do que o livro é. É disso que ele está falando. Tá? O que surpreende mais é justamente isso. Tanta literatice inicial se subverter de repente e a moça vir saindo com um livro humano, uma seca de verdade, sem exagero, sem sonoridade, uma seca, pura, detestável, medonha. Raquel de Queiroz eleva a seca às suas proporções exatas, nem mais nem menos. Tá? Isso aqui é da Bezerra, é uma autora. A edição que eu tenho aqui do 15 tem um prefácio dela, tá? Que eu não sei se vocês veem aqui, é essa edição aqui. Tá? Tem a referência no final. Tá bem? Então, o Mário está falando desse começo, que parece meio piegas, assim, ela cria uma historinha meio estranha no prefácio, e daí, de repente, aquele livro, assim, que é na veia, que é seco, que é direto, que é impressionante, né? E ele fala, né, e a moça vir saindo com um livro humano, né? Então, é um livro que se aproxima da experiência humana de verdade. Né? E aqui nós temos o quadro Os Retirantes, do Cândido Portinari. Tá? Ele é um pouquinho depois. Ele é pintado em 1944. Tá? Mas essa figura do retirante, da família amontoada, fugindo da seca, né, em andrajos, assim, toda detonada, exatamente o que a gente vai ver nesse livro. Tá? E depois, ainda mais intensamente, no Vidas Secas. Né?
Então, o 15 é exatamente isso, é a seca de 1915. Tá? Flagelados retirantes, pessoas que fogem da seca. Eu queria problematizar esse termo flagelado, né? Eu acho que talvez vocês sejam um pouco jovens para se lembrar da grande seca que a gente teve na década de 80. Eu, como sou uma pessoa velha, lembro. E se falava muito nessa coisa dos flagelados da seca, né? Uma coisa que ela é... Sempre que tem uma seca se fala do flagelo, flagelo, flagelo. O flagelo eu acho que tem... Eu não sei, me parece uma coisa que tem um elemento religioso muito pesado, né? O flagelo, né? O flagelo é um instrumento, né? Que se usava na Idade Média quando a pessoa se sentia tentada a pecar, ela usava um flagelo, né? Tem a versão chicote, você se machuca intencionalmente, tem uma outra que é tipo um corpete, que tem uns espinhozinhos dentro. E aí a pessoa aperta aquilo para que aquela tentação passe. Tá? Então, acho que tem uma carga muito religiosa. Tá? Vocês vão ver que a religião aqui está saindo de cena. Né? Nesse mundo, que é um mundo tão terrível, que é um mundo tão inóspito, essa dimensão espiritual, ela também ela acaba ficando de lado, tá? Ela acaba ficando para trás. Tá? As pessoas até continuam tendo a sua fé, mas é de uma maneira diferente que essas coisas acontecem. Veja, eu não estou falando contra a religião nenhuma aqui, estou constatando um fato. Né? A partir do momento em que o mundo é tão incerto, né, até isso acaba sendo questionado. Tá? Então, vamos lá. A gente tem contexto que a gente tem é o da seca de 1915, né? E aí esse livro ele vai trazer uma série de embates, ele vai ter algumas dicotomias que ele coloca para nós, né? Cidade versus campo, cultura versus trabalho e o embate de classe social. Tá? Isso vai ser... Todos esses embates são muito presentes, tá? Classe social, vamos pensar aí numa elite de fazendeiros e um grupo de pessoas que está à mercê dessa elite, né? Esse campesinato, vamos pensar assim. Tá? Características formais, né? Ele é um livro narrado em terceira pessoa, o narrador é onisciente, a gente sabe o que as pessoas pensam. Tá? Aquele narrador absolutamente onisciente. A gente entra na cabeça das personagens, sabe o que a Conceição pensa, o que o Vicente pensa,